Olá, profissionais de todo o Brasil. Vocês estão no blog do Hannes. Nessa entrevista eu vou conversar com a nutricionista Ana Lua Negrelli e a gente vai estar contando, na verdade ela vai estar contando alguns segredos para vocês do tipo: a quantidade de carne diária que a gente tem que comer é da palma da mão, o café da manhã é realmente a refeição mais importante para uma boa performance no dia a dia, entre outras coisas. Lua, obrigado pela presença. Eu queria começar te perguntando o seguinte: nunca se falou tanto que você é o que você come. Então, no dia a dia tribulado aí das metrópoles, no escritório, com o trânsito, o que é que a gente precisa comer para ter uma performance boa? Primeira coisa, a gente vai precisar de energia. Energia para a gente trabalhar, para a gente fazer exercício, para a gente se movimentar. O organismo ele utiliza energia o tempo todo. Quem que vai me fornecer essa energia que o organismo precisa? Que alimentos ricos em carboidratos. Perfeito. Quem que são os carboidratos? Pães, arroz, massas, biscoitos, batata e as frutas. Frutas também? Frutas também. Para mim é uma novidade. Frutas são ricas em carboidratos. Carboidrato mais simples, mas ela é carboidrato. Todo carboidrato ele vai virar glicose na minha corrente sanguínea, independentemente se ele veio do pão, se ele veio da fruta. O que muda é a composição deles. Existem carboidratos bons, carboidratos ruins. Carboidratos bons são os alimentos que são ricos em fibras. Então, quanto mais integral for o carboidrato, melhor ele é, menos estoque de gordura eu vou fazer em função deles. Já os carboidratos como açúcar, a farinha branca, eles são carboidratos que não são de tão boa qualidade. Eles não têm tantos nutrientes e eles não têm fibras, né? Então, o meu corpo ele pode mais facilmente, é indireta essa relação, mas a gente pode falar assim, que poderia ser melhor estocado como gordura, né? Que mais? Eu preciso que o meu corpo funcione bem, então eu já tenho energia, eu preciso de vitaminas e minerais para que o meu corpo se regule, né? Então são chamados de alimentos reguladores. Equilíbrio. As funções vão precisar dessas vitaminas e minerais para elas acontecerem. Então, quem que são? Frutas e verduras. Então, eu tenho lá a rúcula, o alface, o tomate, a cenoura, a beterraba, laranja. A laranja, né? A mais famosa é a vitamina C. Maçã, são muito variados em vitaminas e minerais, né? Então, eu deveria comer o colorido, né? Para eu entrar em contato com todos esses nutrientes, micronutrientes. Né? Depois eu tenho proteína. Proteína é chamado de alimentos construtores. Eu preciso de proteína para eu refazer meus tecidos, minhas células. Se eu fiz exercício, eu tenho rompimento de fibras musculares, eu preciso refazer essas fibras. Se eu me machuco, eu preciso refazer esse tecido. Eu troco de células o tempo todo, elas estão sempre se renovando. Meu corpo é uma máquina de produzir proteínas. E aí entra a história eu preciso comer essas proteínas. Preciso de muita proteína? Não preciso de muita proteína. Né? Se eu comer 1 grama por quilo de peso por dia, eu tenho proteína suficiente para o organismo fazer todas essas reposições. Né? Então eu precisaria se eu fosse escolher lá um pedaço de carne, eu mediria ele do tamanho da palma da minha mão, né? De tamanho e aqui de altura, de grossura. Carne vermelha, frango, um pouquinho mais e peixe um pouquinho mais. O peixe eu posso comer mais, porque ele tem mais quantidade de proteína, né? E ele tem gordura, a parte de gordura ele tem uma gordura boa, não é uma gordura prejudicial como é a gordura animal. Gordura animal eu tenho bastante nas carnes vermelhas, eu tenho nos queijos amarelos. Né? Então, outras fontes de proteína são os laticínios. Eu tenho o iogurte, o leite, o queijo. Só que se eu opto por uma carne muito gordurosa ou um queijo que a gente chama de queijos amarelos, eu posso ter num pedaço ali 70% de gordura.
E é gordura saturada e gordura que tem colesterol. Eu deveria, né, evitar essas gorduras. Você falou de carboidrato, vitaminas, proteínas e gorduras. Né? Tem algum alimento que é benéfico para o pensamento, para o cérebro, para ajudar, sempre focando aí o dia a dia no trabalho? Tem algum alimento que você pode destacar? Sim, o nosso sistema nervoso, ele precisa de muita glicose. Ele consome glicose, é o que ele mais gosta, que é o carboidrato. Então, Olha se aí. eu fico com uma dieta pobre em carboidrato, eu posso ter aí uma diminuição da minha função cognitiva, né? Atrapalha a minha agilidade mental. Então, o carboidrato, o nosso cérebro ele fica muito feliz. Isso é uma informação interessante, né? Acho que nem todo mundo sabia disso. Queria já emendar um gancho, Ana Lua, também do que muito que se fala das 5 refeições por dia, né? De intervalados, e da importância do café da manhã. Então, qual que é essa relação também? A gente pensa muito em calorias. Todo mundo pensa a quantidade de calorias que eu preciso por dia. Só que a gente não pensa que se eu comer esse X de calorias que eu preciso por dia em uma refeição só, meu corpo não tem o que fazer com isso, ele vai estocar. Então eu tenho que distribuir essas calorias ao longo do dia. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Às vezes ainda eu posso ter uma ceia antes de dormir, se eu vou dormir tarde, eu posso comer alguma coisa. E dessa forma eu pego essas calorias e eu espalho, né? Eu faço com que o meu metabolismo ele funcione o tempo todo. Se eu fico muito tempo sem comer, em jejum, né, mais do que 4 horas, ele tende a estocar tudo que eu comer e gastar menos. É um mecanismo inteligente. E você estava me falando aqui em off que o café da manhã ele tem algumas funções secretas aí, né? De acordar o corpo. O café da manhã ele é importante por 2 motivos. Uma, no período de jejum que eu fiquei durante a noite, né? Eu tenho produção de um hormônio que se chama cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, da compulsão alimentar, do mau humor, e ele ainda favorece acúmulo de gordura abdominal. Terror. Então o café da manhã ele vai cortar o efeito do cortisol, né? Um motivo é esse. O outro é que eu também estou acordando o metabolismo. Meu corpo entende que eu vou me alimentar, que eu vou receber energia, então ele começa a funcionar melhor. É provado que pessoas que tomam o café da manhã, eles tendem a comer menos ao longo do dia. Tá. Eu queria te agradecer, Lua. Quero que você dê uma mensagem, inclusive dando algumas dicas do que se pode comer nesses intervalos, né? E queria que você deixasse sua mensagem e o seu contato aí para o pessoal que quer falar com você. Tá. Coisas práticas, né, são legais para levar para o escritório, para o trabalho, né? Então, barrinhas são saídas interessantes. Se você tem aonde guardar, né, tem uma geladeira, poderia levar um iogurte, levar granola num potinho, frutas secas são fáceis de pegar. Sanduíches, pão integral com queijinho branco, uma proteína magra com peito de peru blanquet, né, põe lá na geladeira, sempre carregar alguma comidinha. Legal. Ao longo do dia você conseguindo fazer esses lanches. Quer dizer, não tem desculpa, gente. É fácil se cuidar, ter uma performance boa no trabalho. Legal. E eu sei que a sua filosofia é também não sofrer, né, nessa dieta, eu falo né? muito isso para os meus pacientes. Eu acredito que se você tem um dia saudável, o dia que você sair, um dia a dia saudável, o dia que você sair dessa alimentação aí não vai te fazer a menor diferença. Isso é interessante. Então, o que vai contar é a maioria da semana foi legal, comeu comidinhas leves. O dia que tiver uma pizzada, um aniversário, que é a realidade, a gente está aqui para ter vida social, né? A gente tem vida social, a gente tem esse tipo de evento,
Mas como você tá lá uma regrado, uma né? alimentação mais saudável, esse dia não vai te fazer a menor diferença, eu te garanto. Legal, legal. Porque eu acho muito ruim essa coisa da proibição. Legal. Eu não gosto disso. Bacana. Deixa o teu contato pro pessoal, Lua. Meu e-mail é luanegrelli, com 2 L's e I no final, @terra.com.br. A Lua também promete responder as suas perguntas no blog e fazer uma condição diferenciada para quem for paciente dela aqui no consultório. Legal? É isso aí, gente. Obrigado. Até mais.